Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar então novamente a live sobre Saturno e como que a gente pode entender mais um pouquinho a influência desse símbolo astrológico que traz para a astrologia psicológica informações sobre algum tema psíquico-emocional que quando está acontecendo, seja na nossa subjetividade, ou seja, né, no mundo externo, a gente liga com Saturno. Ontem eu trouxe para vocês nos meus stories, quem não viu, dá uma olhadinha, uma situação extremamente saturnina que eu vivi, mas que é um processo. A gente tem que lembrar que Saturno é um planeta de trânsito lento, a gente fala. E todos os planetas que são lentos, eles nos trazem oportunidades de amadurecimento e crescimento, de questões nossas, que podem reverberar na vida lá fora, que vai levar um certo tempo de amadurecimento, de compreensão, de conscientização, de conexão, para que a gente possa resolver, tá? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre Saturno. Ontem eu trouxe uma experiência pessoal envolvida com o processo de trânsito desse planeta no meu próprio mapa. E aí eu fiquei de trazer para vocês um entendimento mais ampliado sobre os ciclos de Saturno, os processos de Saturno, para que vocês possam também pensar na vida de vocês, tá? O que eu vou falar aqui hoje? Eu trouxe para vocês, então, vou falar um pouquinho dos ciclos de 7 em 7 anos, os famosos setênios, que são correlacionados na astrologia com o planeta Saturno. Vou falar um pouquinho também dos trânsitos de Saturno, principalmente o trânsito que ele está finalizando, que é que ele passou por Peixes, no signo de Peixes, então ele ficou mais ou menos 2 anos e meio, que é o ciclo de um trânsito por signo dele. Ele entrou em Áries, ele avançou um pouquinho, acho que uns 2 graus em Áries, aí ele retrogradou no início dessa semana, se eu não me engano, entre domingo e segunda, e aí ele vai retornar a Peixes, vai lá, né, dar mais um spoilerzinho, uma oportunidade da gente resolver aí questões que tem a ver com o signo de Peixes, o signo de Peixes no nosso mapa, onde é que tá na nossa casa, todas as situações envolvidas, para ele definitivamente deixar esse signo e seguir o caminho dele, e aí adentrar em Áries e fazer o trânsito dele por Áries, nesse tempo que é mais ou menos 2 anos e meio, os trânsitos de Saturno por um signo, tá? Então, essa retrogradação de Saturno, voltando para os graus finais de Peixes, para definitivamente ficar em Áries por um bom tempo, é um momento bem interessante para a gente olhar tudo que diz respeito a Saturno transitando por Peixes. Vou trazer um pouquinho para vocês também. E o terceiro ponto é um floralzinho para Saturno. É super útil, tá, gente? Ainda mais se você estiver sendo afetado por esse trânsito de Saturno no finalzinho, saindo de Peixes, entrando em Áries, agora retrogradando, voltando para Peixes e depois ali passando pelos graus iniciais de Áries, é bem legal tomar um floralzinho que ajuda muito a gente na vivência desse trânsito, tá? Mas vamos lá. Quem não tá acompanhando, eu tô fazendo uma série de lives sobre Saturno faz algum tempo, sempre aos sábados, entre as 8h30 e 9h da manhã. Tá tudo aqui no meu, guardado ali naquela parte aqui do Insta dos Rios, né? Eu deixo uma semana no meu feed, depois eu passo pra lá e tiro, tá? Então tem uma série ali, vai acompanhando porque é uma construção de conhecimento que eu tô fazendo com vocês. Então algumas coisas que talvez eu fale hoje fique um pouco sem contexto para quem tá vendo a live pela primeira vez, mas é porque eu não vou ficar me repetindo em todas as lives, tem a construção de conhecimento, aí é só você dar uma olhadinha nas lives anteriores. Mas em alguma outra live eu já citei bem rapidinho os ciclos de Saturno, que vou pegar do micro e vou pro macro, tá? Saturno faz um ciclo importante de 7 em 7 anos em nossas vidas, tá? Então, são os famosos, as crises saturninas que a gente chama, ou as transições saturninas, de 7 em 7 anos, a gente faz grandes transições na nossa vida, que são psíquicas, emocionais e físicas, né? Existem estudos que falam que de 7 em 7 anos a gente, inclusive, troca as células do nosso corpo, enfim, a galera da biologia sabe explicar melhor do que eu, mas eu já li, né, dizendo que existe sim, né, esse processo de
refazimento, né, do nosso ser, inclusive no biológico. No psíquico emocional, a gente pode pensar que são anos de transição de amadurecimento, né? São transições de fase. E fases mesmo que a gente pode, né? A gente tá vibrando aqui, vamos pensar num ponto aqui, aí a gente pode evoluir, né? Amadurecer psíquica e emocionalmente e subir, né? Um nível na espiral da vida. Porque a gente pode pensar, a vida não é uma linha reta, né? A gente pode sempre pensar que a vida é uma espiral que tem o potencial de estar sempre subindo, né? Mas os pontos eles vão subindo também e vão se repetindo, mas em outros níveis de experiência, porque tem a ver com o nosso amadurecimento. Quando a gente fica muito tempo repetindo uma situação na nossa vida, e muito semelhante, é porque a gente está rodando ali naquele ponto, a gente não está aprendendo a experiência, né, a situação ali, o enigma que a gente precisa resolver e amadurecer para crescer e subir, né? Aí quando a gente muda de ponto, são os temas semelhantes que aparecem, mas é em outro panorama. Se a gente está sempre no mesmo panorama, repetindo, mesmo padrão, igualzinho, tem que olhar, porque você não está conseguindo aproveitar aí os ciclos de Saturno, principalmente, mas sempre. Na astrologia sempre tem um monte de ciclo envolvido, mas a gente tem que focar, né? Para ensinar as pessoas. Então, assim, ó, tem um vídeo já no YouTube que eu falo dos ciclos de Saturno. Vou deixar aqui de novo para vocês nos stories, quem quiser ver. São 3 ou 4 vídeos, tá? Porque isso é importante. Mas assim, nesse ciclo de 7 anos, você pode pensar, tá bom, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 anos são as idades de transição de ciclo, né? E você segue, né? 56 e, não sei, 63, eu acho, e 70, né? Aí a gente fecha um grande ciclo, né? Que são 10 ciclos de 7 anos de Saturno. No meio disso, a gente tem os famosos retornos de Saturno. São dois os principais que a gente consegue viver, a maioria da população vive, que é o primeiro retorno de Saturno, dos 28 aos 30 anos, e o segundo retorno de Saturno, que é dos 58 aos 60 anos, tá? Dá pra viver outro retorno? Dá. Quem passa dos 90 vive, tá? E cada vez mais os brasileiros estão tendo essa expectativa de vida, então tem 3 retornos de Saturno, ou seja, enquanto você viver, você vai ter os retornos de Saturno, certo? Mas são ciclos grandes, ou seja, ele leva 30 anos, mais ou menos, para dar uma volta completa na mandala astrológica no zodíaco. Ou seja, no teu mapa, onde que está o Saturno natal? O meu está em Escorpião. Então, ele vai avançando ao longo da vida, né? De 2 em 2 anos, mais ou menos, ele está passando por um signo. E aí ele leva mais ou menos 30 anos para passar pelos 12 signos do zodíaco, pelas 12 casas do zodíaco, de fazer experimentar 12 experiências saturninas diferentes em cada signo, em cada casa, em tema, ativando, né, ativando outras situações da tua vida, te mostrando, né, te imprimindo ali um ciclo de 30 anos de vivências com temas que tem a ver com o seu mapa, e que são os temas do seu aprendizado, da tua evolução espiritual e material. E aí depois já começa, né? Então você pode olhar, antes dos 30, quais as situações marcantes na tua vida? Tenta encaixar nos períodos de Saturno. Foram nos momentos de transição dos setênios, ali do 7 para o 8, do 14 para o 15 anos, do 21 para o 22 anos, do 35 para o 36 anos, do 42 para o 43 anos, foram ali, né, no final dos 7 anos. Muitas vezes, gente, pode ser na metade do ciclo de 7 anos, que é o 4º ano do ciclo, que é um pontinho importante também, que eu chamo de ponto nevrálgico na nossa vida, e que a gente pode ter crises muito profundas se a gente está muito desencaminhado dos propósitos do nosso mapa, tá? Então, no 4º ano do ciclo, então, pensando no primeiro ciclo, que é o de 7 anos de vida, desde que você nasceu, é com 4 anos de idade. Ali na sua vidinha pode ter acontecido algum evento marcante que faz parte da sua história, certo? No caso da minha filha, eu me divorciei, ela tinha 4 anos, né? Então, olha só o ciclinho dela de Saturno de 7 em 7 anos, ali com 4 anos, ela vivenciou o divórcio dos pais e faz parte da historinha dela ali de vida. Então, geralmente, né, é muito difícil a gente como criança lembrar,
Mas se a gente conversa com os nossos pais e pergunta o que estava acontecendo ali quando eu tinha 4 anos de idade, é uma boa primeira informação para você entender, né? No primeiro quarto ano ali de um ciclo de Saturno, qual foi um evento relevante e marcante provavelmente na tua vida? Marcante no sentido que vai te fazer crescer, né? Você vai ter um crescimento aí, né? Um novo aprendizado, enfim. Depois, né, de 7 aos 14 anos, qual que é o quarto ano do ciclo? 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 11 para 12 anos, né? 11 para 12 anos, quem é da minha época, era uma fase importante, porque era o início da puberdade, da adolescência, né? Muitas transições ali. Então, ó, o que aconteceu ali dos 11 e 12 anos? Eu lembro o que aconteceu na minha vida, vocês lembram? Eu lembro situações saturninas que me trouxeram, me possibilitaram uma evolução na minha espiral de vida, de consciência, de conduta, de construções. Ali com os 12 anos foi muito importante, eu era bem novinha, mas como sou uma pessoa saturnina, né? Eu sempre fui muito séria e orientada porque eu queria, e ali foi um ponto bem legal. E é junto com o ciclo de Júpiter, que eu já falei aí essa semana, em algum lugar, em algum vídeo, que é de 12 em 12 anos. Então veja ali, com 12 anos mais ou menos, a gente está vivendo 2 ciclos importantes juntos, Saturno e Júpiter, tá? Aí depois a gente pode pensar, do 14 ao 21, o ponto médio, 4 anos ali, é 18 anos. E aí, nessa fase de transição da sua vida, transição no sentido que esse quarto ano do ciclo de 7 anos de Saturno pode ser uma transição importante, é boa ou ruim. A boa, ela é um impulso para você seguir adiante na construção que você vem fazendo ao longo desses 7 anos. Se você está orientado, está encaminhado, se você está fazendo construções que estão alinhadas com seus propósitos de vida, e eu falo seus, gente, porque assim, dificilmente no mapa você vai encontrar um propósito de vida nas pessoas. Só se você for um avatar, né? Que vem aqui com um propósito único. A maioria de nós tem vários propósitos, né? E esses propósitos, eles são decifrados na astrologia através do conhecimento de onde que tem planeta por casa no seu mapa e as relações que ele fazem com o todo. Então, geralmente, a gente tem muito mais de um propósito na vida, tá? Então, se a gente está orientado, alinhado, estruturado, construindo os nossos propósitos na vida, dentro do pedido daquele setênio, porque cada setênio tem alguns pedidos específicos, o quarto ano do ciclo, ou seja, ali com 18, né, que eu já falei antes, 11, 12, 4 aninhos, a gente pode ter um impulso legal para seguir, né? E aí, claro, depende da vida, da fase da vida. Com 4 anos é outra história, a gente tem que contextualizar. Infância, adolescência, primeira maturidade, juventude, ali 18, né, até os 30, enfim. Você tá encaminhado, esse ponto vai ser um ponto de dizer assim, parabéns, olha só, que legal, né? Você tá indo bem, tem algumas coisinhas aqui para você melhorar, mas no total tá bom, vai, né? Mas se chega nesse quarto ano do ciclo e você tá muito desorientado em relação aos seus propósitos, esse quarto ano do ciclo pode ser afundador, né? Pode ser uma crise das crises saturninas, de queda do Tártaro, que eu já falei em alguma live dessas. Leia sobre esse mito, né? As quedas no Tártaro, isso tem a ver com Saturno, ou seja, você iniciou o ciclo ali dos 14 aos 21, você iniciou um ciclo de construções. Aí você chega no quarto ano do ciclo ali com 18, você acha que você tá legal. Só que aí vem algum evento na sua vida assim, pá, te derruba, né? Vem uma crise, vem geralmente uma situação externa que te abala, que te balança, que te, né, faz se perder e você cai. Aí você cai numa crise profunda, né? E aí são as crises saturninas de queda ao Tártaro, eu já falei pra vocês, vão ali dar uma olhadinha, né? Mas geralmente são crises onde você fica muito triste, pode ficar numa depressão muito profunda, né? É a escuridão, você se vê fechadinho ali. São as crises de reorientação saturnina de meio de ciclo, principalmente no quarto ano, isso pode acontecer de um ciclo, entendeu? Que tem a intenção de te fazer amadurecer, de fazer você olhar para o que você está fazendo, assumir as responsabilidades em relação às suas construções, entender o que é que você está construindo, segurando, se agarrando, que não deveria estar na tua vida, não faz sentido, que você precisa deixar ir, limpar e recomeçar
e tentar aproveitar ainda os 3 anos que ainda existem nesse ciclo de Saturno para minimamente se aproximar ali dos teus propósitos, tá? Então, isso vai acontecendo sucessivamente na vida. Pega os ciclos, vê aquele videozinho do YouTube que eu tô falando, eu expliquei bem explicadinho ali. Vamos pensar agora mais um ciclo, né? Dos 21 aos 28, né? Ó, 22, 23, 24, 25 anos. É uma fase importante na vida de todo mundo. Essas, né? Assim, é o 4º ano do ciclo, ali se você não tá bem orientado, você vai levar uma porrada da vida com intenção de te reorientar, né? E aí as crises saturninas, as porradas saturninas são bem duras, gente, né? Saturno é um planeta seco, árido, pesado. E as porradas saturninas, elas realmente nos desmontam, né? Elas fazem a gente cair no chão mesmo, ficar ali na escuridão, que eu já falei, no tártaro saturnino, né? Com a intenção de que a gente realmente faça um processo aí de reconexão com a nossa alma, com os nossos valores, com os nossos propósitos e tente seguir adiante aí construindo o que ainda for possível ao longo do ciclo. Então, 25 anos geralmente as pessoas levam uma porrada, aí se reorientam, tem a oportunidade de fechar o ciclo de 7 anos de Saturno, que é os 28, aí vem o retorno de Saturno, que é essa transição primeira para a maturidade verdadeira na nossa vida, dos 28 aos 30, a gente faz um processo ali, mas aí já começou outro setênio de Saturno, né? Dos 29 aos 35. E aí vocês podem pensar de novo. 29 aos 35, 29, né? 29, 30, 31, 32, né? Tô saindo 28, 17, 28, 9, 30, 32. Ó, 32 é o 4º ano do ciclo que vai até 35. Se você não está bem firme, orientado nos seus propósitos de construção na vida, principalmente nos temas que tem a ver com Saturno, ali onde ele está por signo e por causa do seu mapa, pode ser que venha uma crise, uma porradinha da vida para que você possa ainda, a intenção é sempre te fazer se orientar de acordo com o que você precisa fazer, tá? Então é mais ou menos isso aí, a estrutura dos ciclos de 7 anos. Por que eu tô falando nisso? Porque agora nós vamos pegar um pouquinho e pensar nos trânsitos de Saturno, né? Isso é o Saturno pensado na sua vida, nos processos que você está vivendo agora, acompanhado com os ciclos. Então, quando você nasceu, o Saturno ele estava em algum signo, em alguma casa do seu mapa, ele começou a andar, tá? E aí ele vai energizando ali, né, todo o seu mapa na caminhada dele. Ele fica mais ou menos 2 anos e meio em cada signo. Então, tá, no meu caso, ele estava em Escorpião quando eu nasci, andou, passou 2 anos e meio em Sagitário, depois veio Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries e foi até que ele fez o retorno de Saturno dele na minha vida, ali entre 28 e 30 anos, estava em Escorpião, vai de novo, né? E agora, gente, para todo mundo no céu, então assim, Saturno está agora, hoje, em Áries, retrogradando, ele vai voltar para Peixes. Isso significa que ele está terminando o trânsito dele por Peixes, no céu, no zodíaco e no nosso mapa. Ele já entrou em Áries, então ele já está energizando um outro signo no nosso mapa, e esse outro signo pode ou não estar na mesma casa que ele estava ali no finalzinho de Peixes, e vai começar a nos trazer cobranças em relação a esse signo no nosso mapa e pela casa que ele tá, certo? Então você tem que entender, um Saturno em Áries, qual que é o pedido? É você botar no mundo, fazer acontecer projetos, dar impulso, começar. Áries é o signo de início, é o fogo da construção, né? É o impulso para fazer acontecer coisas, projetos que você tava ali em Peixes, meio que se rodeando, se sabotando. Os peixes assim de total sabotagem, né? Mergulhado ali naquele mar, naquelas águas, né? Sem conseguir sair muito, né? E pensando e mexendo, sabe? Psíquico e emocionalmente travado, enfim, tava ali vivendo os processos de peixe se você não tá com a sua psique em dia, mas tudo bem, psique emocional. Aí tá, mas ele já saiu de Peixes, saiu faz pouco tempo, deu uma andadinha por Áries, começou a trazer uma outra energia do fogo, do movimento, do início, da força de vontade de vamos deixar para trás todo esse caos psíquico, emocional, pisciano e vamos aqui ó, focar, né? Fazer o que a gente tem que fazer, pelo menos começar, né? Ele deu uma andadinha, 3 graus de Áries e agora tá retornando, ficou retrógrado, tá retornando a Peixes.
porque tem coisas ainda aí que a gente precisa resolver psíquica e emocionalmente, limpar. Saturno é um signo de limpeza. Um dos símbolos dele é a foice. Sabe a foice que você vai mexer num terreno, um terreno que tá cheio de grama, tá cheio de isso, tá cheio de coisa. Você pega uma foice e você começa a limpar, né? Então, Saturno em Peixes, 2 anos e meio ele transitando aí, nesse signo, no nosso mapa tem que olhar bem a casa, o tema, ele estava limpando esse terreno aí para você, né? Fazendo essa limpeza final para que depois do terreno limpo você possa plantar uma sementinha Áries, né? E começar a fazer essa sementinha germinar, criar raízes, crescer um pouquinho e começar a ir alguma coisa importante nova na sua vida, tá? E aí a gente pode seguir o caminho do zodíaco. Tem 2 anos e meio para você plantar essa sementinha, regar, né? Movimentar a energia do fogo ariano de começar tudo que você tem que começar. Não uma sementinha, às vezes são algumas, enfim, né? Que nem tá falando, na nossa vida temos vários propósitos. Então, no profissional, é no pessoal, é no financeiro, é no de amigos, é de namoro, enfim, projetos, enfim. Você vai plantando as sementinhas e vai fazendo com que elas vão se fixando ali no solo, na vida, para que comece, né? Depois vem touro, o processo de touro, depois 2 anos e meio. Enfim, a gente vai fazendo o ciclo, né, da plantação. Mas antes, essa retrogradação está dizendo, olha, você já começou a plantar sementes num novo terreno aí que foi limpo e tem toda a força do mundo para começar algo, mas ainda tem coisas aqui que você tem que olhar e limpar, porque ficou. O lixo residual pisciano, Peixes é um signo de inconsciente profundo, né? Então, assim, tudo que para mim toca Peixes, toca numa instância super, super, super profunda da nossa psique, que muitas vezes tem a ver com o nosso inconsciente coletivo, né? Todos nós estamos conectados ao todo. E o todo, do ponto de vista psicológico, é o inconsciente coletivo, é onde que está armazenado, é o arcabouço de toda a humanidade, onde está armazenado todas as experiências humanas desde que o mundo é mundo, né? Então tá ali. Então no inconsciente coletivo a gente se conecta com os arquétipos. Então existem vários arquétipos ali do inconsciente coletivo que fazem parte do humano e cada um de nós pessoalmente tem uma conexão. Então existe o arquétipo do guerreiro, existe o arquétipo do herói, existe o arquétipo da vítima, existe o arquétipo do salvador, existe o arquétipo da mulher nutridora, né? Enfim, existem vários arquétipos. Cada um de nós se conecta com alguns, tá? Desse inconsciente coletivo. E o signo de Peixes, ele nos mostra muito isso. Então, Saturno passando por Peixes, agora nessa retrogradação ele está voltando, ele está nos dando uma oportunidade de olhar para esses arquétipos aos quais a gente está conectado e que são super ativos, principalmente nos temas da casa que está no nosso mapa, e a gente reconhecer, ver o que está ruim, porque o Saturno é um signo que diz assim, o que tá funcionando ruim aí, vamos, é a foice, vamos cortar, deixa aí, vamos limpar, não pode, né? Só que ao mesmo tempo, tem a ver com algo que a gente muitas vezes ficou agarrado ali. Vamos pensar em termos de funcionamento subjetivo, né? Vai que você tenha uma conexão no seu inconsciente pessoal com o arquétipo da vítima, né? E você nem se dá conta disso. Então você é uma pessoa que sempre se vitimiza, né? Não importa o que aconteça na sua vida, a responsabilidade não é sua. E é assim que você funciona, a responsabilidade está sempre lá fora, né? É alguém, é alguma situação que lhe chegou, é o governo, é isso, é aquilo, mas você não consegue assumir que não importa o mundo lá fora, né? O mundo lá fora é uma projeção do nosso mundo interno, a gente sabe disso na astrologia psicológica, enfim, todo mundo que trabalha com as leis espirituais, hermetismos, funcionamento psíquico, a gente sabe que pode falar o que quiser. O mundo é mundo, para todo mundo, né?
mas a nossa realidade subjetiva vai ser projetada lá fora. Então, se você é uma pessoa que tem o arquétipo da vítima conectado no seu inconsciente pessoal, o que acontecer, você vai se colocar como vítima, tá? E não vai assumir a responsabilidade, ou seja, a responsabilidade não tá em mim, tá lá fora. Aí Saturno passou ali e começou a trazer, porque trânsitos geralmente são vivências externas que acontecem na nossa vida e que nos como uma tentativa de nos fazer ter consciência de algo interno que precisa ser trabalhado, principalmente Saturno. Então, Saturno por peixes, ao longo desses 2 anos e meio, pensa aí na sua vida. Ele pode ter, se você tem a conexão com o arquétipo da vítima, ele pode ter te trazido algumas situações difíceis, complexas na sua vida, e o seu posicionamento é se colocar como vítima ante elas, né? Pra você tentar ver, né? Que, peraí, até quando eu vou me posicionar assim, né? Beleza. Sim, muitas vezes somos vítimas, mas a questão não é isso. O ponto é, será que foi responsabilidade minha ou não? Não, não é isso. É a gente assumir a total responsabilidade da nossa vida em relação a tudo que nos acontece. Saturno é um planeta que nos pede que a gente assuma a responsabilidade total sobre a nossa vida, certo? E assumir responsabilidade muitas vezes não tem a ver com o que nos acontece, porque o que nos acontece é isso, muitas vezes não está mesmo nas nossas mãos, é o nosso destino, mas é a gente se posicionar ante o nosso destino, é a gente se posicionar ante aquilo que nos acontece, nos posicionar com responsabilidade e amadurecimento, né? É aquilo que o Jung fala, não importa o que fizeram da sua vida, o que importa é o que você fez com a sua própria vida. É o que o Viktor Frankl fala, né? Que o ser humano tem que se responsabilizar frente à vida e tudo que lhe chega, né? E responsabilizar é responder adequadamente ao que lhe chega, assumindo que se tem sempre uma liberdade de fazer algo de positivo para si, resolver os problemas que lhe chegam, né? Porque bem isso, chegam os problemas. Então, Saturno transitando por um signo que está numa casa do nosso mapa, vão chegar os problemas. E aí? Como é que você vai se posicionar? Como é que você se posicionou nesses últimos 2 anos e meio nos problemas que chegaram na sua vida em relação ao tema que Saturno está passando ali no seu mapa na sua casa? Se for casa 2, questões financeiras. E aí? Vieram crises financeiras? Vieram falências, desfalques, perdas, né? Dívidas, contas. E aí, o que aconteceu nesse trânsito de Saturno? 2 anos e meio. Vamos pensar se for pela casa 2. Como é que você se posicionou em relação a isso? Qual foi a tua atitude? Né? É muito interessante, gente, a gente pensar assim, olha, beleza, coisas acontecem na nossa vida que eu não tenho liberdade de escolher. Ninguém escolhe, né, ter problemas financeiros, falir, enfim, entrar em dívidas, tá? Aconteceu. Aí você tem que, beleza, e agora como que eu posso me posicionar frente à vida e responder de uma forma adequada para lidar com isso e resolver? Assumir a responsabilidade. Chegou na minha vida, é meu. Nada chega por acaso na nossa vida, não existe por acaso. O que chega é seu. As cartas são endereçadas certinho, o remetente está certinho. Então, as situações da nossa vida que nos chegam estão certinhas para nós. Não está errado, não era para o vizinho, não é para você. Beleza. Como que eu vou me posicionar? Dependendo do arquétipo do inconsciente coletivo que você está conectado, você vai se posicionar de uma forma. E todos os arquétipos têm um lado positivo e um lado negativo, um lado funcional e um lado disfuncional. E a gente pode ter alguns, né, conectados a peixes ali e tal. Tudo isso, olhando teu mapa, eu consigo te decifrar com mais tranquilidade, né? Mas, assim, vamos pegar. Vai que você tem arquétipos paradoxais, porque isso é muito comum. Você pode ter o arquétipo da vítima, mas também do guerreiro, né? E aí começam a vir as dívidas, as situações de problemas financeiros e tal. Então, ora você tá pegando a força do guerreiro e tá indo pro mundo e tá tentando, e tá lutando, e tá, né, tá, né, respondendo assim com coragem, com força, com disposição, com determinação para resolver o problema. Mas ora ativa a vítima, e aí você cai, e aí você diz, não, cara, não dá, eu não aguento mais, não importa o que eu faça,
não é comigo, é porque tá acontecendo isso no país, tá acontecendo isso com a minha família, tá acontecendo isso com minha amiga, com meu vizinho, com sabe-se lá quem que você vai tirar a responsabilidade de falar assim, ai, né, olha só, tá acontecendo isso com todo mundo e eu não tenho que fazer, né? Ó, a dualidade, entende? E aí Saturno passando por peixes na tua casa 2, como do exemplo, e ativando essas situações na sua vida, no seu ser, ele tá te pedindo que você enxergue o que é importante ali, isso tudo que seja disfuncional, ou seja, que te trava e que te faz não avançar nos teus propósitos, nos teus objetivos, nas tuas construções. Saturno é um planeta de construção, é um planeta social e ele fala muito da nossa responsabilidade social. E responsabilidade social não é ficar catando lixo da rua, gente, para ajudar os garis. Responsabilidade social também, mas assim, de um ponto de vista astropsicológico, é você cumprir com o propósito ou os propósitos relacionados ao Saturno no seu mapa, porque é uma construção social, você se comprometeu com o todo de vir aqui fazer isso acontecer. Eu tenho Saturno em casa 11. Casa 11 na astrologia é isso, é o que eu tô fazendo aqui, ó. Transmitir informações profundas, porque meu Saturno tá em Escorpião, pro público, pro grande público, né? Não é que só para minha vizinhança, não é um curso presencial que eu faço que só vai ter acesso às pessoas aqui da minha redondeza. Isso é casa 3. É casa 11, é a sociedade como um todo. Então, depois da pandemia, ficou muito mais fácil atingir pessoas a longa distância do mundo todo com o que eu tenho para mostrar aí do que eu sei. Eu tenho Saturno e Mercúrio, né, dos meus conhecimentos e das minhas experiências de vida, né, e de estudos e tal, e profissionais, transmitir conhecimento para as pessoas numa grande escala. Casa 11, eu me comprometi com a vida. E aí, por isso que eu tô aqui, fazendo essas lives todo sábado pra vocês. Aí, quando eu tiver super firme aqui nesse propósito, ó, saturninamente estruturada, pretendo avançar e fazer mais lives sobre outros temas ao longo das semanas também, mas é isso, a gente tem que fazer construções que a gente se sustente e se firme ali, para dar o próximo passo. E aí, Saturno fala muito disso. As construções, as estruturas que você fez e que não estão firmes, nessa retrogradação vão desabar. E aí o que desabar, gente, deixa ir, tá? Um aprendizado saturnino deixa ir, não tenta agarrar de novo, não tenta segurar, não tenta refazer nos moldes que estavam feitos, porque não vai dar certo. Se Saturno destruiu, é porque não estava em base firme. Saturno é um planeta que fala bases firmes, tá? Então, se você fez todo um processo de limpeza psicológica, emocional, uma construção, você se organizou, tal, em peixes, ele entrou em Áries, você estava ali seguindo adiante, botando no mundo, iniciando os seus projetos, as suas propostas, os seus temas. Agora na retrogradação, você desabar e não tô dando conta, entrar de novo no processo aí de redemoinho complexo e tal. Peraí, as bases não estavam firmes para você propor agora em Áries, né? Áries é um signo que propõe muitas coisas, se propõe a fazer muitas coisas, né? Mas a gente tem que estar com o nosso emocional em dia para a gente ter construções firmes, né? Isso é o eixo água e terra no zodíaco. Tem um vídeo bem legal que já tá no YouTube, tá? Que do Juliano, meu colega astrólogo, que a gente tá fazendo uma parceria, que a gente falou, né, do propósito dos elementos terra e água. Terra são as construções da matéria, a água é o emocional. O quanto que, quando a gente não tá com o nosso emocional em dia, a gente não consegue realmente fazer as construções da matéria. O quanto que a gente tem que estar com esse eixo em dia. Então, Saturno tá voltando pro eixo da água para dizer, e aí? Tá com o emocional em dia? Tá com a terapia em dia? Tá com firme? Tá tudo limpo aí? Podemos manter uma construção material e começar agora fogo e ar, né? Enfim. Então, pessoal, isso é Saturno no nosso mapa, principalmente do ponto de vista psicológico, tá? Então, assim, ele tá voltando para peixes, então provavelmente vem situações que você achou que já estavam resolvidas em você, em relação ao signo de peixes, elemento água, como é que tá peixes no seu mapa, se tem planetas ali, que casa e tal. E o que ruir é para que você se atente que não estava sobre bases firmes.
Saturno, tudo que o trânsito dele faz e rui, é porque você tem que reconstruir em bases mais firmes e sólidas, tá? Para você olhar para esse negócio aí de novo e resolver de verdade, para que quando ele entrar definitivamente em Áries, se eu não me engano, vai ser fevereiro do ano que vem, eu acho, não sei, talvez final do ano. Eu sou péssima para datas, mas aí você joga na internet, você acha essa informação, tá, gente? Quando ele entrar em Áries, você esteja de verdade pronta para botar os teus projetos aí no mundo, tá? Tuas construções iniciar, tá bom, pessoal? Gente, olha, tô chegando aqui no finalzinho da live. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí agora, ou quiser, né, algum insight, contribuição, qualquer coisa, podem escrever aí. Dos 3 temas que eu me propus de falar de vocês, eu acabei de encerrar o segundo e vamos pro terceiro, para a reta final. Ou seja, a gente falou sobre os ciclos de 7 em 7 anos de Saturno, os retornos de Saturno, a metade do ciclo, que são 4 anos na sua vida. Agora eu tava falando dos trânsitos de Saturno, peguei um pouquinho de Peixes e Áries. E agora eu vou dar os floraizinhos de Saturno para vocês, tá bom? Mas lembrando também muito que, como Peixes é um signo de autossabotagem, esse trânsito de 2 anos e meio de Saturno em nossos mapas, em nossas psiques, pode ter revelado, gente, assim, ó, revelou para nós muito dos nossos processos autossabotadores. Quem tem olhos de ver enxergou e pode seguir enxergando agora nessa retrogradação. Quem não tem olhos de ver ficou difícil, mas você pode ter certeza que nesses 2 anos e meio de Saturno transitando por Peixes, todas as autossabotagens que você costuma fazer contigo, nos temas daquela casa do seu mapa e, né, nas costuras que faz com os outros temas da sua vida conectados a Peixes, a Netuno, que é o regente, você teve a oportunidade de enxergar com clareza quais são as tuas autossabotagens para você mexer nisso, lidar e melhorar para seguir adiante. Então, para mim, é muito importante nessa finaleira agora, que Saturno vai entrar de novo em Peixes e depois vai definitivamente para Áries, é a grande oportunidade que você tem agora, depois, só mais daqui a 30 anos, você vai ter uma oportunidade tão legal dessa de ter tanta clareza das tuas autossabotagens aí. Então, aproveita, né? E olha, assim, onde é que foi que eu tava me autossabotando? Qual é o meu ciclo? Qual que é o meu processo? Qual é o meu padrão de autossabotagem, né? E a retrogradação sempre é um momento muito importante da gente enxergar melhor. Ele passou ali nos graus finais de Peixes, com certeza trouxe eventos importantes na sua vida, né? Agora ele vai voltar. Só que na retrogradação a gente tem uma serenidade melhor de enxergar. E é difícil, é muito difícil, porque Peixes é um signo cabuloso da gente enxergar a realidade. É a água turva, distorcida, né? Mas o Saturno agora vai dar a oportunidade de você olhar de novo. Provavelmente situações vão acontecer. Presta atenção na situação, presta atenção no seu padrão, vê o que está se repetindo das situações do seu padrão, principalmente da forma como você reage a eles e tenta mudar, e tenta fazer diferente, para quando entrar em Áries você tá liberto disso, tá? E toma o floralzinho que eu vou passar aqui para vocês, deixa eu saber que a Ana, querida Ana, tá contribuindo aqui. Saudades, Ana. Excelente conteúdo, Dani, muito obrigada, Ana. Preciso analisar a casa e o signo onde tem o Saturno, para entender que área precisa ser organizada. Isso, Ana, principalmente, tá? Ou seja, todas as previsões, e previsões é o movimento do nosso mapa no tempo de vida, tá? Elas partem do ponto natal. Então, assim, Saturno no seu mapa natal, por signo e por casa lá, ele tem uma promessa, ele tem um propósito importante na sua vida a nível de construção social, que eu estava falando assim, a nossa responsabilidade no mundo com todo o que a gente veio fazer aqui que não é da vida pessoal, né? É para fora de nós, certo? Você se comprometeu saturninamente quando você nasceu aqui com esses propósitos. E aí é isso. O básico é por signo e por casa, perfeito. Mas lembrando que provavelmente o Saturno faz linhas, se relaciona com outros planetas que estão em outras casas, em outros signos do seu mapa, então faz essa costura, entende? E ele também ativa outras casas por regência, mas assim, passo básico para você entender é isso mesmo, Ana. Isso aí já tá ótimo, você vai conseguir entender muita coisa. Entendendo seu Saturno no signo que ele tá, no elemento também é legal, tá, Ana? E na casa. E aí tenta fazer essa costura, né?
ver informações sobre os temas da casa, que nem eu tava falando, se é casa 2, a gente tem a ver com financeiro, com valores, com posse e com dinheiro, né? Casa 4, família. Casa 5, filhos. 7, relacionamentos. No básico, vê aí. No YouTube tem vários vídeos. Eu e um colega começamos a falar sobre as casas astrológicas, tá? A gente ainda não tem o esquema completo de passar informações para vocês sobre os temas das casas, mas tem muita gente já, né? Então vai lá e tenta entender que temas são relacionados à casa que está o Saturno no seu mapa, entendeu? Tenta ver aí, né? Quais são os temas que você na sua vida já se propôs a construir, que você sente afinidade, você sente vontade de fazer acontecer na sua vida e que você não tá conseguindo. Volta e meia algo acontece e te desestrutura, tá? Aí entende Saturno por signo também e por elemento. E vai fazendo essa junção, tá, Ana? E aí tenta entender, né? O que é isso aí? Que construção é essa que você se comprometeu na sua vida? Qual é o degrau da escada que você já tá com ela? Você já deu passos? Ainda não? Ah, já dei, né? Assim, tenta entender a tua história, onde é que você tá nesse ponto. E aí tem que ver, nesses últimos 2 anos e meio, que Saturno estava transitando por Peixes. Aí Peixes é outro signo, né? Talvez se o seu Saturno estiver em Peixes, né? Mas provavelmente não tá. Mas enfim, aí tenta ver no teu mapa onde é que tá Peixes e qual é a casa do mapa que tá. E aí, nestes últimos 2 anos e meio, que Saturno estava transitando Peixes por uma casa do seu mapa, tenta ver quais foram os processos de autossabotamento que você vivenciou e que impactaram diretamente nos teus projetos natais, ou seja, nos teus propósitos de vida saturninos que tem a ver com Saturno no teu signo e casa natal, você entende? É o impacto do trânsito dele por Peixes, por uma casa do seu mapa, que vai estar diretamente influenciando ali as tuas construções e as tuas desconstruções, com o objetivo de te fazer enxergar processos seus, psíquicos, emocionais importantes que te atrapalham nessas construções e com o objetivo de te fazer amadurecer e de verdade criar estruturas sólidas que vão ser pilares para que você possa seguir as suas construções com segurança, tá? Deu para entender, Ana? Ficou claro? Me dá um feedback aí se respondi a tua dúvida, a tua pergunta, tá? Quanto isso, então, gente, eu vou me despedindo de vocês. Vou deixar aqui a dica de 2 floraizinhos que vocês podem mandar manipular nas farmácias. É só dar o nome e dizer assim, ó, eu quero que você faça esse floral aqui. Vai lá, né, a farmácia manipula, você pega, você começa a tomar, que vão te ajudar muito nesses processos saturninos, se você se identificou nessa live, se você tá percebendo que sim, ao longo desses últimos 2 anos e meio, você entrou em vários processos de autossabotagem, de dificuldade com o que você está querendo construir na vida. Quando Saturno entrou em Áries, você percebeu que deu uma desafogada ali daquele todos os processos, você conseguiu ser mais produtivo, né, botar mais a sua força no mundo, porque Saturno em Áries, né, e que agora, quando ele retrogradar, voltar para Peixes, você vai ver que parece que você tá voltando para trás, e aquele turbilhão emocional de Peixes e os autossabotamentos vão começar, com a ideia de te fazer limpar ainda o que não foi limpo. Esse floral ajuda muito, tá, pessoal? Ajuda muito. Tomem esse floralzinho durante todo o processo, que já começou de retrogradação de Saturno voltando para Peixes, ele tá, né, voltando em Áries, vai entrar em Peixes, depois vai. Tomem todos os meses que vocês quiserem nesse processo. Os 2 florais se chamam, eu vou até escrever aqui, para vocês manipularem, é o Rock Water e o Olive, tá? São 2 florais muito legais para Saturno. Vocês podem mandar manipular ou um ou outro, ou pedir para no vidrinho botar os 2, fazer uma fórmula, tá? Esses 2, eles mexem em pontos diferentes de Saturno, né? O Rock Water, ele mexe na questão da inflexibilidade saturnina, né? Do apego saturnino, do agarramento saturnino, que às vezes faz com que a gente fique ali agarrado por tempo demais em situações que a gente já devia ter soltado, devia deixar ir. Isso que eu falei aqui pra vocês, as coisas que ruírem, deixa aí, solta, não tenta agarrar de novo não tenta trazer de novo pra sua vida não, deixa aí. O Rock Water ajuda muito a gente a se desagarrar, tá, dessas coisas.
E o lado positivo, um dos, né? Porque cada floral tem muita coisa de positivo, vocês podem ler também na internet sobre eles. Um dos lados positivos do Rock Water é a gente nos ajudar a criar internamente a estrutura sólida que é necessária a gente ter para que as coisas que a gente quer que se sustentem na vida, se sustentem apesar das adversidades. O Rock Water, gente, tem aquela frase popular associada que para mim é tudo. Água mole, ó, water, em pedra dura, rock. Tanto bate até que fura, né? Mas é para ajudar, né, que a gente consiga sobreviver, ó, como uma pedra, aos desgastes da vida, né, aos puxões de tapete da vida, às vicissitudes, aos abalos emocionais que vêm, a gente se mantenha firme como uma pedra, mas também fluindo, né, e deixando ir o que precisa ir sem tentar agarrar. Isso é ótimo para Saturno, tá? E o olive é daquela planta oliveira, né, que é uma planta super forte, estruturada, firme, né, que dificilmente é abalada aí com a vida, né, com as intempéries. E tem o óleo, né, o óleo da oliveira, o azeite de oliva, né, que vem aí, né, lubrificar, né, toda a secura, toda essa aridez e rigidez também, né, das situações da vida, dar um gostinho, enfim, fluir e ajudar. Esses dois florais que eu tô passando para vocês de Saturno trabalham muito bem esses dois aspectos de Saturno. As rigidez, os apegos, né? Aquilo que a gente fica agarrando que precisa ir. E a capacidade de soltar e de deixar ir e o fluir com a vida. E ter a firmeza, a segurança e a certeza de que a vida traz exatamente o que a gente está precisando viver a cada momento. Que a gente tem que viver, né? E soltar. E, né, trabalhar o máximo possível a tendência de tentar controlar. Saturno é um planeta que tem a ver muito com o controle, a gente querer, né, controlar tudo na vida e agarrar por causa dos medos. Eu ainda não falei dos medos saturninos, quem sabe fica para a próxima live de sábado, né? Então, por medo, a gente tenta agarrar, segurar, e enfim, aí vem toda a bagunça, tá bom? É isso, podem tomar. Deixa eu ver aqui mais contribuições da Ana. Quanto tempo de retrogradação? Ana, olha, eu vou deixar essa informação ali nos comentários desse vídeo, tá? Porque eu sou péssima pra decorar datas e tal. É uma retrogradação meio longa. Eu falei, se eu não me engano, é fevereiro, até fevereiro de 26, mas eu não tenho certeza. Eu vou me informar melhor e aí eu deixo ali nos comentários, tá, querida? Deixa eu ver aqui. Perfeito, Dani, obrigada. Fez muito sentido, sim. Vou analisar tudo aqui. Legal, Ana, que bom. Vai lá, querida. Qualquer coisa também manda aí nos comentários, no direct. Aí, se eu puder te apoiar nesse processo de autoconhecimento, eu fico sempre super à disposição. E muito grata a todos que estiveram aqui nessa live, pessoal. Um abraço a vocês. Se fez sentido para vocês, eu agradeço muito. Se puderem curtir o vídeo, ajudar aqui o Insta, que eu tô tentando movimentar depois de muito tempo parado, né? E se virem que o conteúdo faz sentido, além de para vocês, para alguém, né, que vocês conheçam, que você acha que pode ser importante também, quiserem compartilhar, enfim, eu agradeço. E um ótimo sábado para todo mundo, uma boa semana. Se tudo der certo, nos vemos no próximo sábado, nessa faixa de horário, 8h30, 9 horas, eu começo a live, tá bom? Com algum tema saturnino, né? Conectado a Saturno. Um beijo, pessoal. Bom final de semana. Obrigada.